Saudações, bem-vindos a mais um vídeo do Quintal Gaia. Hoje vamos falar sobre classificação vegetal, ou seja, sobre os grupos de plantas. Vamos relembrar que existem as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Já falamos sobre as briófitas e as pteridófitas. Agora vamos falar sobre as gimnospermas. São exemplos de gimnospermas os pinheiros, os ciprestes, as sequoias, tuias e as cicas. São árvores em geral de grande porte, como as sequoias. As cicas são um pouco menores e parecem coqueiros. Mas em geral elas são de clima frio, clima temperado. O único pinheiro nativo do Brasil é a araucária, encontrada na região sul do país. Os outros pinheiros, chamados também popularmente de árvores de Natal, que a gente vê por aí, são introduzidos no país. As gimnospermas são vasculares, ou seja, possuem um sistema vascular, que é o sistema condutor de seiva, dentro de vasos. E elas são independentes da água para reprodução. Elas não precisam da água para se reproduzir, ao contrário, as gimnospermas precisam do vento para que ocorra a polinização. Não possuem flor nem fruto, mas possuem semente. A palavra gímino vem exatamente de gímenos, que significa nu, pois as sementes elas não são envolvidas por um fruto. Elas são produzidas por estruturas chamadas estróbilos. São aquelas estruturas que chamamos popularmente como pinhas. Os estróbilos, portanto, são as estruturas reprodutivas das plantas. Tem plantas que no mesmo indivíduo, há estróbilos masculinos e estróbilos femininos, e outras espécies de gimnospermas em que uma árvore é uma planta feminina e outra árvore apresenta estruturas masculinas. Independentemente, então, se estão na mesma árvore ou em árvores separadas, há estróbilos masculinos, que são, em geral, um pouco mais alongados, e os estróbilos femininos, que são um pouco maiores e mais arredondados. Os estróbilos masculinos produzem o grão de pólen, que é a célula reprodutiva masculina. O grão de pólen tem essas estruturas aí parecendo asinhas, orelhinhas, que são exatamente as estruturas que vão fazer com que eles consigam voar, planar no ar. E os grãos de pólen carregam o gameta masculino, ou seja, a célula reprodutiva. Como dito, os grãos de pólen serão liberados pelo estróbilo masculino ao vento. E assim eles podem chegar até os estróbilos femininos. Quando isso acontece, vai haver a fecundação. Essa polinização pelo vento é chamada de anemofilia. Ao chegar nos estróbilos femininos, os gametas masculinos germinam, se alongam e encontram a oosfera. Com a fecundação, a célula vai se dividir e formar o embrião, que estará dentro da semente. Além do embrião, a semente ainda tem uma reserva de nutrientes para que ele possa se desenvolver. Várias sementes serão formadas a partir do estróbilo feminino, originando uma pinha madura com os pinhões. Essa pinha cai no solo e as sementes se espalham. Ao encontrarem condições favoráveis, essas sementes germinam e originam novas plantas. Observe o ciclo completo das gimnospermas.
Vamos agora falar sobre as angiospermas. São as plantas mais abundantes do planeta, consequentemente as mais comuns, as com as quais temos mais contato. São muito diversificadas, muito diferentes e são utilizadas pelos seres humanos para várias coisas, para alimentação, utilização de madeira, etc. São exemplos de angiospermas, laranjeiras, coqueiros, mangueiras, todas essas plantas das quais nos alimentamos. As angiospermas são vasculares, ou seja, possuem um sistema vascular, vasos condutores de seiva. Como as gimnospermas e as pteridófitas também já apresentavam, lembrando que apenas as briófitas não possuem esses vasos, por isso são chamadas de avasculares. As angiospermas também são independentes de água para reprodução, como as gimnospermas também já eram. Agora vamos relembrar que as pteridófitas e as briófitas precisam da água para se reproduzir. Já nas angiospermas, a polinização vai acontecer por diversos fatores que veremos a seguir. Vamos pegar um exemplo de uma laranjeira para ver em detalhes. É uma planta completa, ou seja, apresenta flor, mas também apresenta o fruto e semente. A flor é que é a estrutura reprodutiva das angiospermas. Essas angiospermas são tão diversificadas e tão complexas que vamos falar sobre elas em um vídeo explicando a flor e como funciona a reprodução, os tipos de frutos, como é a semente, os tipos de raiz, de folhas. Continue acompanhando. Até mais!